Você conhece a história de Esther, uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia. E foi escrita no livro do Antigo Testamento que traz o seu nome. Ela era judia exilada na Pérsia e viveu durante o reinado de Assuero-Xerxes. Neste vídeo conheceremos quem foi Esther na Bíblia. Olá, que a paz esteja com você, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a pastora Silvana Fernandes, é um prazer te receber por aqui. Se você está gostando desse tema, já deixa a sua curtida e se inscreva no canal. Não se esqueça de apertar o sininho das notificações, ok? Vamos lá então ao vídeo? A Bíblia relata que Esther era uma jovem órfã, filha de Abiail. Esther foi criada por seu primo Mardoqueu. O seu nome Esther provavelmente vem do persa e tem o significado de estrela. Já o seu nome hebraico era Hadassa, que significa murta, um tipo de arbusto conhecido da época na Bíblia. Esther é descrita como uma mulher que possuía uma notável formosura. Ela se destacava tanto que foi contada entre as mulheres mais bonitas de todo o reino. As escrituras também enfatizam que Esther era uma mulher guerreira, era uma mulher leal para com o povo judeu. Um dia o rei da Pérsia realizou uma grande festa para o povo na sua fortaleza de Suzã. Enquanto ele dava um banquete para os homens, sua esposa, a rainha Vasti, oferecia um banquete às mulheres na casa real. Em um certo momento do banquete, o rei Assuero ordenou que chamassem a sua esposa Vasti, ordenando que ela entrasse em sua presença usando a coroa real. A rainha, portanto, se recusou a cumprir tal ordem, porque muito provavelmente implicava em alguma situação desonrosa a ela. Com a recusa da rainha, o rei Assuero ficou irado e ordenou que a destituísse do posto de rainha. Mais tarde, ele foi aconselhado a convocar as moças virgens e de boa aparência que havia em seu reino, e Esther estava entre essas jovens. Esther não alcançou o favor na corte de Assuero, isto é, ela conseguiu o agrado necessário para poder sobreviver na corte. Obviamente, isso foi resultado da providência de Deus, como podemos ver em Esther, capítulo 2, versículo 17. Esther, então, passou por um tipo de tratamento de beleza durante 12 meses. Depois desse período, Esther foi conduzida por um dos eunucos à presença do rei. As jovens eram levadas ao rei e depois não retornavam mais a ele, exceto se o rei gostasse de alguma e chamasse pelo nome. Foi o que aconteceu com Esther. O rei amou a Esther mais do que qualquer daquelas mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. Assim, Esther foi logo coroada rainha do lugar de Vasti. Foi feito então um grande banquete pela coroação da rainha Esther. Logo após se tornar rainha, Esther passou a viver com toda a regalia de uma grande rainha no palácio em Suzã. Após um período, a rainha Esther é informada sobre o plano de Amã, que resolveu destruir todos os judeus que haviam no reino de Assuero, por conta de Mardoqueu, que não se inclinava perante ele. A descrição de Amã como o Agatita sugere uma possível origem amalequita, povo que era inimigo mortal de Israel. Mardoqueu conseguiu contato com a rainha e contou a Esther o terrível plano macabro e genocida que Amã iria executar e lhe pediu para interceder perante o rei. A rainha Esther não podia entrar na presença do rei sem que fosse chamada, pois isso significaria um grande desrespeito ao rei e colocar a sua própria vida em risco de morte. Então Mardoqueu fez com que ela observasse o fato de que Deus providencialmente poderia ter determinado os acontecimentos em sua vida para que pudesse estar exatamente naquela posição e que pudesse agir em favor dos judeus. Até aquele momento, o rei não sabia que sua querida rainha Esther era de origem judaica, e assim ele não sabia que havia determinado o grande extermínio do povo de sua rainha. De frente para aquela situação tão delicada, a rainha Esther conclamou
todos os judeus um grande jejum corporativo, onde todos os judeus jejuassem durante 3 dias, pois ela agiria contra aquela terrível lei e entraria na presença do grande rei. A rainha Esther é usada de grande sabedoria e intercede pelo seu povo judeu, e entra no pátio interior da casa do rei. Assuero, assentado em seu trono, viu Esther parada no pátio e estendeu seu cetro de ouro que tinha em sua mão em favor de Esther, e assim permitindo que ela se aproximasse. O rei se alegrou e perguntou a Esther o que ela queria naquele momento, e disse-lhe que daria a ela até mesmo metade do seu reino. Esther, agindo com muita sabedoria, apenas convidou juntamente com Amã para participar de um banquete que ela havia preparado. Na ocasião do banquete, Esther solicitou permissão para preparar um segundo banquete no dia seguinte. Então, no segundo banquete, Esther revelou para o rei que ela era de origem judia e que todo o seu povo estava sentenciado à morte. Esther também contou o que Amã tinha planejado, toda aquela maldade contra o seu povo. O rei ficou muito furioso e deixou o banquete indo em direção ao jardim do palácio. E Amã, sabendo que a sua situação havia ficado extremamente complicada, resolveu permanecer ali para tentar suplicar perante a rainha pela sua própria vida. De volta à casa do banquete, o rei encontrou Amã caído sobre o divã de Esther. Aquela foi uma violação de protocolo irreversível, pois o rei entendeu que Amã havia tentado violentar a rainha. Porventura, queria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Quando o rei exclamou essas palavras, logo os servos da corte entenderam que aquele era o fim de linha para Amã e cobriram o seu rosto. Às vezes era costume entre os gregos romanos cobrir o seu rosto de um sentenciado à morte. Porém, entre os persas, essa era a única referência desse costume. Então Amã tem um terrível fim, enforcado na própria forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Como o rei não podia revogar o decreto anterior, a rainha Esther conseguiu fazer com que o novo decreto, autorizando os judeus a se defenderem, fosse publicado. Assim, os judeus passaram a ter o direito à legítima defesa. Como resultado disso, os judeus mataram seus inimigos e exterminaram a casa de Amã. Talvez o pedido de Esther para que um segundo dia de matança ocorresse demonstrasse que havia ali em Suzã grande ódio contra os judeus. Ao todo, foram mortos mais de 75 mil inimigos que odiavam o povo judeu. Porém, eles não tocaram nos despojos de seus inimigos. E talvez aqui possa ser visto um contraste com o episódio em que os despojos dos amalequitas foram tomados, fato que levou o fim de Saul. 1 Samuel 15, do 17 ao 19. Devido a todo aquele acontecimento, foi estabelecida a festa de Purim, como uma celebração permanente em Israel. A história de Esther nos leva a transparecer sobre a soberania de Deus e cumprir os seus propósitos. Também a importância de confiarmos em Deus, ainda que isso nos coloque em risco a nossa própria vida. Devemos nos atentar para o fato de que temos a obrigação de agir com sabedoria, sempre intercedendo a Deus para que Ele direcione as nossas vidas. Essa é a história, um resumo da vida de Esther, a grande rainha que livrou o seu povo da morte, com grande ousadia, amor e sabedoria. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe a sua curtida e coloque aí um comentário abençoando o nosso canal. Beijos abençoados e até o próximo vídeo.